nesta noite com a paz do Senhor. Amém. Quantos irmãos estão de pé? Vamos ler a palavra do nosso Deus. Abra a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15, e vamos ler os versículos de número 51 e 52. Primeiro aos Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 52. Primeira aos Coríntios, capítulo 15, versos 51 e 52. Amém? Todos acharam? Aleluia. Quem já achou, ajuda quem não achou. Então, forcinha para que todos encontrem o texto sagrado, para que nós possamos ler a palavra de Deus. É bem-aventurados que leem, bem-aventurados que ouvem, e mais bem-aventurados que guardam a palavra no seu coração. Amém? Acharam? Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus: eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Amém? Podeis assentar. Muito obrigado. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade de poder estar aqui com os irmãos e visitando nosso companheiro de ministério, o pastor Benjamin, por quem a gente tem uma admiração muito grande. Deus continue abençoando nosso querido pastor, toda a igreja nos seus cuidados, a sua família. E nós recebemos um presente lá em casa, esse casal abençoado, que nós não conhecíamos, mas já fazia parte da nossa família. Nossa família é muito grande, né, irmãos? Aleluia. Pode baixar só um pouquinho. Sim. Baixa um pouquinho mais, senão vai dar microfone. Glória a Deus. A nossa família é muito grande, tem crentes espalhados nesse mundo todo aí. Para onde a gente chega, nós encontramos nossos irmãos e nossas irmãs que estão servindo e adorando a Jesus, não é? Em todas as partes deste planeta. Graças a Deus. Nós nunca vamos conhecer todos aqui. Às vezes a gente faz uma festa e dá para reunir muita gente, mas sempre tem alguém que não pode estar. Sempre tem alguém que vai estar doente, viajando, resolvendo algum problema, não pode estar. Mas vai chegar um dia que todos vão se reunir. Aí sim, todos nós estaremos reunidos em um lugar, na presença de Deus, e ali nós vamos nos conhecer todos, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Nosso destino é o céu, não é? É para o céu que nós queremos ir, que nem os jovens cantaram. O céu é o nosso destino. É claro que nem todo mundo que fala no céu vai para o céu, mas é claro também que uma pessoa que nunca falou no céu, não pensa no céu, não quer saber do céu, também não vai para o céu. Está mais fácil de quem pensa, fala e busca ir para o céu e para o céu do que quem não se interessa pelo céu. Mas o céu é o nosso destino, aleluia, e nós vamos para lá. Estou caminhando para lá, os irmãos também. Nós vamos chegar lá, em nome de Jesus. E essa noite eu quero trazer uma palavra aos irmãos. Trago também as saudações da igreja com a irmã ali em Xinguara. Estamos lá, na mesma batalha que os irmãos, lutando para chegar no céu. Os embaraços, as lutas são muito grandes. O inimigo tenta de toda maneira prejudicar a nossa caminhada, mas quem está conosco é maior.
Maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Com eles está o braço da carne, mas conosco está o Senhor nosso Deus. Amém? E só a presença, só o nome do nosso Deus já garante vitória. A maior esperança nossa, estamos aqui na terra, mas nós não somos daqui. Passamos muitas lutas aqui, mas não temos razão para viver tristes, acabrunhados, derrotados, cabisbaixo. Por quê? Porque Jesus nos salvou. Jesus nos tirou lá do lamaçal de pecado. Jesus nos deu um banho na sua graça. Jesus nos lavou no seu sangue precioso. Jesus mudou a nossa história. Jesus nos batizou com o Espírito Santo. Jesus nos deu dons espirituais. Jesus nos deu curas divinas. Jesus fez tanta coisa boa na nossa vida que nós temos que levantar a cabeça e glorificar o nome do Senhor e ser muito alegre. Ah, pastor, mas o senhor não sabe como é que está lá em casa. A situação lá em casa está difícil. Não importa como está a situação na sua casa, Jesus é maior do que essa situação. Aleluia, Deus. E não tem situação que Ele não possa mudar. Não tem circunstância que Ele não possa direcionar para que esta circunstância desagradável glorifique o nome dEle. Amém? Então não fique triste por causa dessa luta, não. Se alegre com ela. Eu sei que é difícil, mas Paulo disse assim: eu me alegro nas tribulações. Já pensou nisso? Ver a tribulação e ser desgraça, que maravilha! Eu estou passando por uma tribulação, que glória! Será que dá para fazer isso? Quando nós damos graças a Deus na tribulação, o milagre chega. Pensa em Paulo e Silas. Apanharam uma surra de vara na praça, a costa toda arrebentada, toda cheia de hematomas, de ferimentos, foram presos, estavam lá acorrentados, e depois de uma surra, dá para cantar? Dá para dar glória a Deus? Dá para dizer graças a Deus que eu apanhei por causa de Jesus? Pensa nisso. Aleluia, Jesus, grande Deus. Obrigada. Só que quando chegou perto de meia-noite, eles estavam cantando e orando. E quando um homem e uma mulher, no meio da luta, da tribulação, canta, louva, adora, Deus não suporta. Aleluia, Deus. Louvado é teu nome. É como se Deus chegasse no parapeito da eternidade, olhasse lá para baixo, Paulo e Silas cantando, acorrentados, pés presos no tronco, as mãos presas também, não podiam se movimentar, mas naquela situação tão incômoda, com as costas sangrando, e eles cantando, era perto de meia-noite, cantavam e oravam, e Deus olhou do parapeito da eternidade e disse: meus filhos, já estou mandando socorro para vocês. O anjo desceu, sacudiu as prisões, aleluia, os alicerces da cadeia moveram, caíram-se as algemas, quebraram-se as correntes, e eles foram libertos para a glória do nome do Senhor. Não tem prisão que prenda um homem e uma mulher que louva e adora a Deus no meio da luta e da tribulação. Quando nós adoramos a Deus, nós atraímos o trono de Deus para nós. É mesmo, Quando nós nos humilhamos na presença do Senhor, o trono de Deus é atraído para nós. Lembra de Isaías? Isaías estava passando por um momento difícil. Morreu o rei Uzias, e ele foi tomado por uma preocupação muito grande, e ele foi para o templo orar. E ele diz: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor sentado sobre um alto e sublime trono. Aleluia. E o seu séquito enchia o templo. aleluia, Jesus, glória. Ele está prostrado lá na presença do Senhor. Aí ele vê o Senhor, ele vê os serafins. Os serafins são seres que estão em volta do trono de Deus.
E o trabalho deles, de dia e de noite, é dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Santo, 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 aleluia. Quando a gente chega na igreja e começa a dizer Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória, aí nós começamos a sentir a presença de Deus. E quando ele vê tudo aquilo ali, ele diz assim: ai de mim, eu estou perdido, sou um homem de lábios impuros, habito no meio do povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor dos Exércitos. E quando ele se humilha, irmãos, aquele serafim, a Bíblia diz que ele tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés, e com 2 voavam, porque eles não podiam olhar para a glória daquele que estava sentado no trono. Mas quando Isaías se humilha, aí o serafim descobre o rosto e olha para ele. O serafim voa, vai lá no altar, tira uma brasa viva do altar com mantenais, porque apesar do serafim ser conhecido como um anjo que é composto também por fogo, ele vai pegar o fogo do altar, só que ele pega com mantenais. Ele não pode pegar diretamente aquele fogo, porque o fogo que está na vida do serafim é diferente daquele fogo que está no altar. Aquele fogo que está no altar só serve para nós, que é para nossa purificação. Não serve para o serafim, porque ele não tem pecado. Então ele não pode pegar diretamente, ele pega com mantenais. Ele pega a brasa com mantenais e voa em direção a Isaías e toca nos lábios dele e diz: isto te tocou, a tua iniquidade foi tirada, o teu pecado foi perdoado. Aleluia! Aleluia! Então, quando nós estamos adorando a Deus, nós estamos atraindo o trono de Deus para nós. E o trono de Deus está voltado para nós aqui essa noite. Porque a igreja está adorando, aí está subindo. Está subindo. A Bíblia diz que sobe como incenso a presença de Deus e é agradável às narinas de Deus. E Deus lá na eternidade começa a chegar aquele cheiro, aquele perfume, aquele odor de adoração, de louvor, de glorificação. E Deus começa a se mover, o trono de Deus se move. E quando o trono de Deus se move, acontece cura, acontece milagre, renovação, edificação, batismo do Espírito Santo. Milagres acontecem quando o trono de Deus se move para nós. O apóstolo Paulo também teve uma visão de Deus, uma visão da glória de Jesus. Ele disse: eu conheço um homem que há 14 anos foi arrebatado. Se no corpo ou fora do corpo, eu não sei, Deus o sabe. Mas foi levado até o paraíso e viu coisas inefáveis que não convém relatar aos mortais. Mas ele viu. Ele teve visões extraordinárias. E uma coisa interessante, ele disse: eu conheço um homem que fazia 14 anos que ele tinha tido a visão e nunca contou para ninguém. Porque tem coisas que é para nós, tem coisas que é para passar para os outros. Se fosse eu, quem sabe, já tinha pegado a visão, já tinha transformado num CD, preparado para me ganhar dinheiro em cima da visão. Mas ele não, a visão era para ele. Aquela visão era para ele não se ensoberbecer. Ele só contou aquela visão porque os seus inimigos, os inimigos do ministério de Paulo, estavam pressionando ele, dizendo que ele não era verdadeiro, que ele não era um apóstolo de verdade. Aí ele disse: então vocês estão me obrigando a contar o que eu sei. Aí ele abre a cortina do mistério para mostrar o que ele viu lá. Então ele estava aqui, mas a visão dele não estava aqui. Ele padeceu aqui, mas ele estava olhando para lá. É assim que a igreja anda. A igreja sofre aqui, mas
E quando ele olhou, irmãos, sabe o que ele disse? Eis que vejo os céus abertos. Aleluia. E o Filho do Homem, aleluia, que está em pé à direita do Pai. O crente que está passando pela luta e a dificuldade, mas ele olha para Jesus, ele glorifica Jesus, o céu se abre, Jesus se levanta no trono para dar vitória, aleluia, aleluia. Se não toque de Deus, porque Deus está aqui nesta noite, o trono dele está voltado para este santuário nesta noite. Jesus quer renovar a tua vida. Nunca mais você falou em mistério, Ele quer que você volte a falar. Nunca mais você foi usado em profecia, Ele quer que você volte a profetizar. Você não é batizado com o Espírito Santo, Ele quer te batizar. Se você não é batizado com o Espírito Santo, puxa o batismo. Ore para Jesus lhe batizar. E se você já é batizado com o Espírito Santo, fale em língua todo dia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Fale em língua todo dia, fale em língua todo dia, fale em língua todo dia. Todo dia, todo dia, todo dia. Tira um período de oração, ore, fale em língua, fale em língua, fale em língua. Aí você pergunta, pastor, e falar em língua me ajuda a comprar carne mais barato? Não vai baixar o preço do arroz nem do macarrão, mas vai fazer você pensar no trono de Deus. Na glória de Deus. Aleluia. E aí vem o que Paulo diz para nós. Eu vou dizer um mistério para vocês. Nem todos dormiremos. Dormir aqui é morrer. Nem todos morreremos. Mas todos seremos transformados. Aleluia. Esse é o arrebatamento da igreja. Aleluia. Olha, meus irmãos, um dia. Ninguém sabe o dia nem a hora. Ninguém sabe. Jesus disse o dia e a hora ninguém sabe. Mas a trombeta vai tocar. E quando ela tocar, quem estiver preparado vai ouvir. E ao ouvir, vai sumir daqui. Vai desaparecer daqui da terra. Essa é a grande esperança da igreja. Os irmãos sabem que as coisas estão ficando difíceis para a igreja na terra. O cerco está fechando. Está fechando. Nossos irmãos lá para o lado dos países dominados pelo islamismo, pelos fundamentalistas islâmicos, estão maltratando os irmãos, matando, tocando fogo em igreja, decapitando crente, tocando fogo neles. E o islamismo está querendo também se fincar os seus tentáculos aqui no Brasil. E os irmãos sabem que eles têm uma ideia de um governo totalitário, de eles terem uma guerra santa, como eles chamam a guerra santa, que todo mundo tem que se curvar diante das doutrinas deles. E os nossos irmãos têm tombado lá. Mas cada crente daquele que morre, cada cabeça que rola, cada crente que é queimado, é uma semente que está semeada, e é o aumento da igreja triunfante que está do outro lado. Aleluia! Morre, mas não nega Jesus. Morre, mas não abre mão da fé. Aleluia! As coisas não vai melhorar para a igreja aqui na terra. Não tem melhora aqui não. Cada dia as coisas vão ficando mais difíceis para a igreja, e vão fechar todas as portas. E quando todas as portas se fecharem para a igreja aqui na terra, não tem saída para a direita, nem para a esquerda, nem para frente e nem para trás, Deus vai abrir uma porta para cima, e a igreja vai voar aqui para a glória. Aleluia! Porque o diabo pode fechar a direita, pode fechar a esquerda, pode fechar a frente e atrás, mas tem uma coisa que Satanás não pode fazer: ele não pode colocar uma tampa nisso aí, ele não pode fechar para cima. Agora Deus está permitindo, ele vai fechar, porque no meio dessa grande dificuldade é a hora de Deus entrar em ação. Aí Deus abre uma porta e a igreja voa para a eternidade. Olha que coisa linda. Digo mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos. Olha, o arrebatamento da igreja vai ser assim, num piscar de olhos. É num pestanejar.
que a igreja vai ser tirada daqui e levada para a glória. Portanto, meus irmãos, vamos lutar para nós estarmos prontos, preparados. Não deixe que nada nessa vida te prenda. Nós estamos nesse mundo, temos que trabalhar, temos que batalhar, temos que lutar, mas nós não somos daqui. Nós temos que viver aqui como se nós não vivêssemos aqui. Nós estamos aqui, mas a nossa pátria está no céu, de onde nós aguardamos a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus, Jesus de Nazaré. Olha só, irmão, no momento, é por isso que o crente tem que estar preparado, tem que perdoar, liberar perdão, pedir perdão, não é? Porque tem uns que às vezes não está bem com o outro, e se não estiver bem, como é que vai subir? Não é verdade? Na hora que a trombeta tocar, não dá para correr lá para pedir perdão, se reconciliar. Então a gente tem que ter um coração pronto para perdoar, disposto para perdoar. A Bíblia diz assim: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Então não deixe que o sol se ponha e você fique com raiva de alguém. Antes do pôr do sol, você vai e se reconcilia. Porque se de noite Jesus voltar, se a trombeta tocar, não é verdade? Ninguém sabe a hora. Então nós temos que estar preparados. No momento, não abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Os irmãos que morreram em Cristo, nossos parentes, nossos amigos, conhecidos ou desconhecidos que morreram em Cristo, estão lá aguardando o dia do arrebatamento da igreja. Eles vão sair primeiro. Eles vão ressuscitar, e os crentes que estiverem vivos vão ser transformados, e juntos, num cortejo, nós vamos subir ao encontro do Senhor. Porque os irmãos que já morreram, eles ainda não estão no céu propriamente dito, eles estão no paraíso, que já é a anticâmara do céu. Já estão desfrutando das delícias de lá. Mas lá no céu não entra a prestação, entra um agora, depois outro não. Lá nós vamos entrar todo mundo juntos. Todos juntos. É por isso que eles que já foram estão lá. Você lê lá em Apocalipse que eles estão debaixo do trono e aguardando o momento. A igreja, na hora do arrebatamento da igreja, os mortos vão ressuscitar, os vivos vão ser transformados, e juntos nós vamos subir ao encontro do Senhor. E Jesus vai estar lá nos ares esperando a igreja. Aí a igreja chega, Jesus leva a igreja para o tribunal dele, tribunal de Cristo. E lá nós vamos ser galardoados. Lá as nossas obras vão ser julgadas. Lá não é para saber quem é crente ou não, quem é salvo não. Só vai subir no arrebatamento se for salvo. Se não for, fica aqui. Agora, quando chegar lá, nós vamos participar de um julgamento. A obra que nós fizemos para Deus. Por que eu cantei? Por que eu preguei? Por que eu fiz isso para Deus? Eu fiz para aparecer? Eu fiz para mostrar que eu sabia fazer? Eu fiz porque eu queria ganhar dinheiro? Eu fiz por isso, por aquilo? Se foi por isso, já ganhou a recompensa. Agora, se fez por amor, se fez porque ama a obra do Senhor, aí vai receber o galardão lá. Porque salvação e galardão é duas coisas diferentes. Salvação é pela fé. Salvação não é nada pelo que eu faço, nem pelo que você faz. Salvação é pelo que Jesus fez por nós no Calvário. Agora, galardão não. Galardão é pelo que a gente faz. No galardão nós temos que trabalhar, tem que arregaçar a manga, tem que ir para a obra, tem que evangelizar, tem que ganhar alma para Jesus, tem que ser fiel nos dízimos, nas ofertas, tem que congregar, tem que visitar, tem que fazer. Você tem que fazer para ganhar alguma coisa, senão não ganha. Tem crente que vai chegar lá e não vai ganhar nada, só a salvação porque é de graça. Mas nada que ele fez para merecer alguma coisa lá no galardão. Galardão é por merecimento, galardão é por trabalho, é por obra. Salvação não, salvação é de graça. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Agora, meus irmãos, tem gente que vai ganhar muita coisa no céu e tem gente que não vai ganhar nada. Então que Deus tenha misericórdia de nós. Veja só então, versículo de número 53 diz: porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, isto que é mortal se revista da imortalidade. Está falando de quê? Do nosso corpo. Esse corpo
reumatismo, é diabetes, colesterol, é não sei o que mais, é tanta coisa que a gente fica numa guerra constante, né? Para manter equilíbrio, pressão, que eu disparo, outra lá para cima, outra lá para baixo, e para viver equilibrada, né? Uma luta, uma guerra muito grande. Pois é, tudo isso nós passamos aqui, mas quando Jesus voltar, nós vamos ganhar um corpo igual ao de Jesus, que tudo vai ser normal nele, aleluia! Não tem diabetes, não vai ter diabetes? Diabetes sim, todos nós temos esse negócio aí, né? Mas só que ela tem que ser controlada, nem pode ser baixa, nem pode ser alta, que senão estraga. Se for para baixo, mata do mesmo jeito, para cima é uma tristeza. Mas quando Jesus voltar, nós estamos livres, aleluia! Corpo glorioso igual ao de Jesus, que maravilha! Aí olha só, irmãos, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isso acontecer, olha o que diz a Bíblia: tragada foi a morte pela vitória. A morte entrou no mundo por causa do pecado. A morte não era para existir, mas como nossos pais pecaram, e Deus disse assim: no dia que você pecar, você morre. Pegou, morreu. Aí a morte entrou. Aí a morte foi, matar um, matar outro, tá indo. Até que um dia ela se encontrou com Jesus, o príncipe da vida. Matou Jesus. Pensou que tinha ganhado a vitória. No terceiro dia Jesus deu um golpe fatal nela. Aí Jesus matou a morte e ressuscitou. Ressuscitou para nunca mais morrer. Aleluia! Porque os irmãos lá no Antigo Testamento e no Novo, que ressuscitaram, morreram de novo. Ressuscitaram, passaram mais um tempo, vivo e depois morreram. Mas Jesus não. Jesus morreu e ressuscitou para nunca mais morrer. Assim vai ser para a igreja. Quando os irmãos ressuscitarem, vão ressuscitar para nunca mais morrer. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aí o que aconteceu com a morte? Ela foi tragada pela vitória. A vitória engoliu a morte. Pronto. Sumiu a morte. Olha só o que diz aqui o versículo seguinte: onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno na tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! O crente, existem algumas pessoas crentes que têm medo da morte. E eu quero dizer para os irmãos o seguinte: você não precisa ter medo da morte. Por que algumas pessoas têm medo da morte? Alguns motivos, algumas razões. Às vezes, por não conhecer as Escrituras, por não conhecer o ensino bíblico sobre a morte. E às vezes, porque não está bem diante de Deus. Se a pessoa estiver em pecado, tem que ter medo dela mesmo. Tem que ter medo dela, né? Entendeu? Agora, se estiver bem diante de Deus, não tem problema. Alguém já viu uma pessoa assim, chegando a hora da morte? Uma pessoa crente, preparada? Já viu alguém morrer? Sim, não? As pessoas estão prontas e que vão passar dessa vida para outra, elas começam a ver o que está acontecendo. Está chegando a morte, a pessoa fica entre esse mundo e o outro. Aí ela começa a se desligar daqui e ver o que está lá. Aí a pessoa vê as vestes que estão preparadas, brancas. A pessoa vê para onde ele vai. Ele começa a ter já, a alma já começa a ter a sensação do que acontece no outro lado. Aí essa pessoa já não quer mais ficar aqui, porque é tão lindo lá, tão maravilhoso lá, que ele já não quer. Aí ele chama as pessoas que ele conhece, vem um cara, aconselha, diz: olha, faço assim, assim. Outro dia faleceu uma irmã lá na Ladeira Vermelha, onde eu pastoreei lá, e ela viajou, os filhos levaram para Goiânia, mas ela já sabia tudo o que ia acontecer. Chamou o filho, disse: meu filho, você vai fazer assim, assim, olha isso daqui, você entrega para fulano, isso daqui você dá para ciclano, porque eu vou para lá, mas eu não vou mais voltar. Não, mas para com isso, a senhora vai. Não vou voltar. Eu já vi minhas vestes, está tudo pronto. Jesus está me esperando lá. Vocês vão me levar porque vocês querem me levar, mas eu já sei que não vou voltar. Então pode ficar tranquilo, cuida do pai de você. Mas ela deixa o
Se a pessoa não está bem com Deus, tem que ter medo desse aguilhão. E o que é esse aguilhão? Aqui, ó, no versículo 56, diz assim, ó: ora, o aguilhão da morte é o pecado. O ferrão da morte é o pecado. Por isso que se a pessoa tiver pecado, tem que ter medo, porque a morte está com o ferrão. Mas quando a pessoa tem o pecado perdoado, cortou o ferrão da morte. Jesus perdoou os teus pecados, Jesus perdoou os meus, Jesus perdoou os pecados da igreja. Então, para a igreja, a morte não tem ferrão, porque o ferrão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas Jesus nos libertou da lei e perdoou o nosso pecado, então a morte para nós é um veículo que nos conduz à eternidade. Quantos podem adorar a Jesus por isso? Aleluia! Então, ora, o aguilhão da morte é o pecado, a força do pecado é a lei. Verso 57. Mas graças a Deus, que coisa linda! Graças a Deus. Paulo diz: graças a Deus por Jesus Cristo, porque Ele é a nossa vitória, Ele é a vitória da igreja. Jesus Cristo é o grande campeão da igreja. É por causa dele que nós estamos aqui. Aí ele termina esse capítulo dizendo: portanto, tendo em vista tudo isso, meus amados irmãos, sede firmes e constantes. Aleluia. Eu quero parabenizar os irmãos, porque hoje é um culto de crianças. Em algumas igrejas, quando tem culto de crianças, vai só as crianças. Quando é culto de jovens, vai só os jovens. É culto do círculo de oração, vai só o círculo de oração. Isso é um costume muito feio que a gente tem que lutar contra isso. Não é verdade? Porque o culto é as crianças que vão dirigir, mas o culto é para Jesus. E os jovens participam do círculo de oração, participam, a igreja participa, os obreiros participam, todo mundo participa. E que coisa linda, todo mundo junto, unido. Parabéns para os irmãos. Continue assim, amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor. Se você tem feito a obra de Deus, tem trabalhado, continue fazendo. Seja mais abundante, seja mais frutífero na obra do Senhor, porque você vai receber galardão por isso. Aleluia! Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Deus não quer nada de graça a nós. Tudo que a gente faz para Ele, Ele recompensa. E aliás, nós também devemos para Ele, né? Quando a gente faz para Ele, é porque Ele já nos deu o privilégio de ter alguma coisa. Quando Ele diz assim: olha, eu vou dar aí tanto de oferta, você só vai dar porque Ele te deu. Aleluia. Não é verdade? Eu vou entregar minha vida para a obra de Deus. Você só tem vida porque Ele deu. A Bíblia diz assim: dai e ser-vos-á dado. O segredo de ter é dar. Dai e ser-vos-á dado. Por que Deus é o mais rico? Porque Ele é quem mais dá. Ninguém dá como Deus dá. Ninguém. Ele dá para todo mundo, bons e ruins. Deus, Ele tem um celeiro que Ele alimenta todo mundo. É por isso que Ele é o mais rico. Quando eu e você queremos dar alguma coisa para Deus, primeiro Ele já deu para nós. Ninguém nunca ganha dele. Aleluia. Nós só estamos aqui porque Ele é bom e a misericórdia dele dura para sempre. Portanto, meus irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Aleluia. Vamos ficar em pé? Vamos fazer uma oração com a permissão do pastor. Eu gostaria essa noite de convidar alguém para aceitar Jesus como Salvador, ou se reconciliar. Onde está uma pessoa que essa noite quer entregar a sua vida para Jesus? Aproveite a oportunidade. Se tem alguém nessa noite, eu quero convidar você para dar um passo aqui à frente e entregar a sua vida a Jesus. Porque eu quero dizer para os irmãos, para os amigos, que a melhor coisa que existe, aleluia, é servir a Jesus. Está chegando a primeira pessoa para Jesus. Seja bem-vinda. Você fez uma coisa agora que ninguém aqui conseguiu fazer nesse culto. Você sabe o que é? Você acabou de produzir uma festa no céu. Aleluia. A Bíblia diz que a alegria entre os anjos de Deus
por uma pessoa que se arrepende, mais do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Então, e você dá esse passo aqui, os anjos estão em festa lá no céu. O teu nome agora vai ser riscado no livro da culpa e da morte, e vai ser escrito no livro da vida do Cordeiro. Tua história, a partir de hoje, vai ser outra. Jesus muda o curso da tua história. Hoje é um divisor de água. Foi assim que aconteceu conosco. Jesus divide as águas da nossa vida. Ele dividiu a história, né? A história veio, a gente conta de forma decrescente, antes de Cristo, 4.000, 3.000 antes de Cristo, 2.000, 1.500, 1.500, 600, 600, 500, 400, 300, 100, até zerar. Chegou em Cristo, zerou. Aí começa de forma crescente. Hoje nós estamos em 2015, depois de Cristo. Olha só, aí Jesus ficou no centro, a história ficou antes de Cristo e depois de Cristo. Assim é a nossa vida. Antes de Cristo, nossa vida era uma. Depois de Cristo, a nossa vida era outra. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Se tiver, venha. Venha. Não tem dinheiro no mundo que pague o valor de uma alma. Não tem dinheiro no mundo, mas Jesus pagou o valor da nossa salvação. Vamos orar por essa jovem, casada, por essa jovem senhora, né, para que Deus possa fazer uma grande obra na vida dela. E eu quero orar com os irmãos. Talvez você esteja também precisando dessa oração. Quem sabe passando por uma luta, uma dificuldade, e você não sabe como vencer. Jesus está aqui para te dar a vitória. Se você está enfermo, se você tem algo difícil, que está muito difícil para você, mas se você crê que Jesus pode entrar com providência em sua vida, quero orar por você. Se você quer cada dia estar mais firme, se está sentindo que os problemas procuram te derrotar, procuram acabar com a tua alegria, então venha, porque Jesus vai te fortalecer e você vai ter a vitória em nome de Jesus. Aleluia. Eu vou dizer umas palavras, você está reconciliando, né? Muito bem. Então eu vou dizer umas palavras, você vai dizer, depois eu oro para você, tá? Diga assim: Senhor Jesus, perdoa os meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida. Eu te prometo que vou te servir todos os dias da minha vida. Deus vai te dar força, viu? Para você descer. Fecha os olhos, nós vamos orar agora. Nosso querido Deus, aleluia. Oh papai, obrigado pela tua palavra, por esse momento, por esta reunião, pela vida da Aline, Senhor, que está voltando. Oh Pai, o céu está em festa pela volta dela. Perdoa agora seus pecados, Senhor. Apaga o nome dela que foi escrito na terra. O profeta Jeremias disse que aqueles que se apartam do Senhor têm o seu nome escrito no chão, na terra. Mas na hora que volta e faz aliança contigo, o nome é apagado da terra, Senhor, e é escrito no livro da vida do Cordeiro. Enche, Senhor, a vida da Aline, faz dela um instrumento em tuas mãos, sua família, salva também se ainda não são salvos, e faz milagre. Olha para a vida de cada um dos irmãos, cada jovem, cada moça, cada rapaz, cada irmã, cada irmão, cada um dos que aqui estão, Senhor, na tua presença. Estende a mão poderosa do Senhor, quebra, Senhor, todo laço, quebra, Senhor, toda força do inimigo, quebra toda força da enfermidade. Jesus, lança por terra e da vitória prepara cada dia a tua igreja, a tua noiva, que nossas vestes, Senhor, estejam brancas, para quando a trombeta tocar, nós possamos dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Receba, meu Senhor, a gratidão do nosso coração, o louvor da nossa alma. Em nome de Jesus te pedimos, pela fé te agradecemos. Amém e amém. Levantem abençoados, sente no seu lugar. Eu vou devolver ao pastor e ele vai ultimar a reunião.